Olá, pessoal, tudo bem? Silvia Patos aqui, Oi, Silvia, tudo bom? tudo na paz. Vamos dar sequência ao Reprogramando. Vamos lá, mais um. Vamos, mais um para a conta, né? Quando chegar ao 100º, a gente vai estar como? Imagina, nesse ritmo louco que a gente está fazendo. Mas muito bom. Está chegando ao nono Reprogramando. E o nono Reprogramando vai falar do sonho de muitas pessoas, né? Que é conseguir usar a reprogramação cerebral para impulsionar a vida profissional. Né? O sonho de muitas pessoas é como me tornar um profissional melhor. Né? Que profissional eu quero ser? Né? E hoje a Silvia vai falar no programa, vai ensinar no programa como a reprogramação cerebral pode e ajuda nesse impulsionamento profissional. Isso para quem está procurando Uhum. uma carreira, para quem já está trabalhando e quer melhorar, para quem já está trabalhando e não curte o que está fazendo. Enfim, eu acredito que seja o sonho de muitas pessoas desatar esses nós. Né? Então, para começar, Silvia, eu queria saber como Vamos lá. que a reprogramação cerebral pode ajudar as pessoas a encontrar essa evolução como profissional, né? E até a escolher a profissão certa e repensar até as suas profissões, né? Quem já está empregado, quem já Uhum. está trabalhando, né? Como é que a reprogramação cerebral ajuda essas pessoas? Então, Fábio, a reprogramação ela vai fazer com que você se aproxime do que faz sentido para você. Né? Porque a pior coisa do mundo é você trabalhar com algo que não faz sentido, que te suga energias, que se torna pesado, né? Aquela coisa de você chegar no final do dia em casa e não quer fazer mais nada, totalmente desenergizado, né? Sem conseguir fazer mais nada porque o teu dia foi pesado. Né? E a partir disso você pode escolher qual é a sua vocação. Porque uma coisa é você escolher um trabalho por interesse, outra coisa é por vocação. A vocação é quando você faz aquilo que você gosta, né? É um trabalho leve, você vai colocar seus sonhos em ação, transformar pessoas, agregar valor a elas e para o mundo, né? E com isso o dinheiro acaba vindo até você. Porque o dinheiro não traz felicidade, ajuda pra caramba, né? Mas não te realiza enquanto ser humano, porque te deixa vazio internamente. E quando você trabalha em algo que te dá prazer, né, que você sente dentro de você que a hora não passa, que aquilo te agrega, que te faz feliz, você percebe que está ajudando os outros também, não só pensando em si mesmo, você transforma. E aí você está ali pleno fazendo aquilo que você gosta. Então, a reprogramação é justamente isso, levar a pessoa a refletir quando está insatisfeita com o seu próprio trabalho e encontrar o que mexe com ela, né? O que satisfaz, o que dá sentido a ela a trabalhar. E aí, nisso, a gente vai em busca do que é qual a profissão, qual é a área que ela está querendo investir a energia e o tempo dela, né? Ou até trocar a área, né? Porque muitas vezes ela já Sim, está inserida, mas ela não rende, é infeliz, né? sim, conheço muitas pessoas, né, que estavam em empregos, né, muito bons, multinacionais, ganhando um salário razoável, mas estavam extremamente infelizes naquilo que estavam fazendo. E aí saíram, né, trabalharam essa questão dessa reflexão, lógico, não é romper de vez a gente costuma dizer assim, aloprar e sair e aventura, não. Fazer uma programação, mas você buscar aquilo que realmente você gosta, que te dá prazer, para você ser feliz naquilo que você faz. O tempo que a gente mais passa na nossa vida é dentro do nosso trabalho. Né? E se a gente não faz aquilo que a gente ama, aquilo não é prazeroso, acaba sendo muito ruim, né? Sim, sim. E muitas vezes a moeda de troca é uma
destruição familiar, né, uma destruição da saúde, né, porque a pessoa acaba se comprometendo em não largar aquela carreira profissional porque é muito bem remunerada, mas paga o preço por continuar Sim, fazendo uma coisa que não lhe traz felicidade, né? com certeza. E altera o humor, adoece literalmente, né? Não só fisicamente, como mentalmente, né? E emocionalmente. Então, a pessoa acaba realmente pagando para trabalhar, né? Porque não adianta você ter um salário gigantesco, mas não estar feliz. Eu tive um cliente que ele ganhava muito bem, mas muito bem mesmo, mas ele não tinha vida. Vivia viajando, vivia em reuniões, não tinha tempo para estar com a família. Quando chegava em casa, os filhos estavam dormindo, quando saíam, os filhos estavam dormindo ainda também, não tinha tempo para estar com a esposa. E chegou um momento que ele começou, ele fez uma crise de pânico muito grande, fez todos aqueles check-ups, né, que as pessoas sempre fazem, E não dá e o médico nada. falou, busca uma terapia, busca uma psicoterapia, porque isso aqui é uma questão emocional, né? E aí ele veio para a terapia, a gente trabalhou essas questões todas, e realmente a gente foi vendo que ele não estava feliz. Que adiantava dar tudo, viagens e ter um conforto gigantesco para a família, e ele não estava nem usufruindo de nada disso. Então, ele conversou com a família, né, disse que ia diminuir o ritmo dele, ia diminuir, logicamente, a renda, né, que ele tinha. Então, eles iam ter que mexer em toda a estrutura familiar, não iam poder mais estar viajando do jeito que viajavam, e passaram a todos ser mais felizes, porque os próprios filhos falaram, pai, eu quero a sua presença, eu não quero o seu dinheiro. Né? É bacana a gente viajar, mas o que adianta a gente estar sempre fazendo essas coisas sem você estar junto? Né? Ou quando está junto, está sempre no telefone resolvendo algum problema. E aí ele mudou, né? Essa estrutura todinha, e família ganhou com isso tudo, né? Sim. É o famoso estar lá só de corpo presente, né? Mas a cabeça está no trabalho, né? Tem muita gente que vai fazer uma viagem de Exatamente, lazer exatamente. na época de férias e leva o laptop. Já viu, né? Parentes Sim, até fazer isso. Dá um tempinho aqui, tá sim, visitando um sim. parente. O cara veio me visitar e isso não tinha. Foi com. Tem um Wi-Fi? Eu pensei Uhum. uma horinha só. E mesmo nas férias dele, o cara tava Não desliga, né? precisava resolver coisas no trabalho, sabe? É uma loucura. Agora eu tenho uma pergunta que não está nem no script, não, mas que é aquela pessoa que fala assim: eu estou fazendo isso pelos meus filhos, eu quero o melhor para minha família, eu não faço isso por mim. Eu não vejo verdade nisso. Eu acho que a pessoa faz por si. Uhum. Sim. E aí fica aquela de Marte, né? Vou tentar bastante, mas daqui a pouco, quando meus filhos estiverem grandes, eles vão ter imóveis, vão ter uma situação que eu não passei. O que tu acha disso aí, da pessoa que fala isso? Uhum. Tipo, eu estou fazendo pelos meus filhos, pela minha Na, re... família. uhum. Na realidade, está transferindo responsabilidade, né? Jogando o peso todo da não presença para a família e para os filhos, ao invés de assumir que é um workaholic ou prefere, né, estar trabalhando do que estar com a família. Porque em que momento os filhos falaram que querem que o pai faça isso? Né? Ele não perguntou para os filhos, vocês querem que eu trabalhe do jeito que eu estou trabalhando para dar um futuro para vocês? Não. Aposto que se eles perguntassem isso para os filhos iam dizer, não, prefiro a sua presença. Eu acho Né? que isso é Então, importante. muitos acabam transferindo a culpa ou a responsabilidade para o outro, para o mundo, por conta da economia, por conta disso, por conta daquilo, não tem tempo, que tem que ganhar dinheiro, né? A gente entra naquilo que a gente já falou em outra live, né? Esperando que o dinheiro caia no colo Boa. dele, alguém dê o dinheiro para ele, em vez de fazer o dinheiro, E, entendeu? Acaba não sendo feliz, porque realmente, que memórias ele está criando com a família e com os filhos, e e, os filhos também não ficam felizes por conta disso, porque aquilo que eu falei, dinheiro pode ser bom para muita coisa, mas não traz felicidade nenhuma, não isso. agrega. E Exatamente. fora que, né, quantas brigas de família a gente conhece por conta de dinheiro, né? Então, Exato. Depois, ou seja,
se essa pessoa que se martirizou não estava presente também na criação, ela não percebe que, para as crianças, talvez ter dinheiro e ter uma situação financeira boa se tornou a coisa mais importante, né? E depois, como é que o pai ou a mãe vai desensinar o que ele mesmo ensinou? Sim. Complicado, né? Não, para que você precisa de dinheiro? Papai já te deu tudo. Então, por isso mesmo, eu quero mais, mas eu não aprendi a ganhar dinheiro também, pai. Agora eu quero tudo que é seu. Exatamente. A gente vê um monte de casos, né, de filhos que, depois disso, dilapidaram, destruíram todo o patrimônio que o pai e a mãe construíram. Sim, porque não souberam manter, não souberam valor, né, de cuidar daquilo ali e fazer, dar continuidade àquilo. Uma grande... Eu acho uma grande... Eu não gosto desse lance da pessoa dar essa desculpa, se vitimizar. Eu não curto, absolutamente não curto. Às vezes, quando eu me pego falando isso, para mim mesmo, eu falo assim, mas peraí, por que você está pensando isso, pai? Sim. Não é cada um por si, né? Não é se virem e corra atrás. Mas quando você passa do limite, né? Tudo tem limite. Né? Eu acho que... Até porque você precisa preparar o teu filho para pensar e ele aprender a construir o futuro dele. Né? Você não tem que dar de mão beijada as coisas todas para ele, senão, como você falou, né? Vai acabar não dando valor e vai lá dilapidar todo o patrimônio. E vira uma marionete na mão de outras pessoas, se cair nas mãos, né, de pessoas dos ditos espertos aí, né? E porque não vai ter autonomia, não vai ter condições de parar para refletir, pensar e tomar decisões, porque não sabe, não tem experiência nenhuma. Perfeito. Pensando, essa não estava no script, mas ela vem a calhar com a pergunta que eu vou te falar agora, que é quem seria o profissional do futuro? Porque o profissional que tem uma atitude dessa que a gente está conversando agora, ele não é o profissional do futuro. O profissional do futuro, eu acredito que consiga administrar melhor seu tempo, ter o tempo da família, ter o tempo perfeito dentro da empresa, render o máximo possível na empresa. Mas qual é o perfil do profissional? Eu não diria nem só do futuro, não. Atual e daqui para frente. Qual seria o perfil desse profissional? Então, vai ser aquela pessoa que vai ter a capacidade de ter uma consciência comportamental. Né? O que é isso? Né? É a capacidade de ser e não ter. Né? De ser uma pessoa inteira. Capacidade de saber o que sente, capacidade de pensar, de ter consciência de seus sentimentos, aprender a se interiorizar, olhar o outro, né? Ter compaixão. E isso tudo vai acabar influenciando a você ter crescer dentro de empresa, buscar um futuro brilhante aí, quando você tem essas competências, né? E isso é importante a gente entender que inteligência é diferente de ter consciência, porque a inteligência é a capacidade de resolver problemas, e a consciência é a sua capacidade de saber sentir. Né? Quando você toma a percepção, o entendimento do que você está sentindo, do que você está percebendo, dos seus pensamentos, porque sem consciência a gente não é ninguém. Né? O que faz a gente saber quem a gente é, para onde a gente vai, entender as consequências das coisas, é a tomada de consciência. Né? E ela depende muito da maturidade que a gente vai desenvolvendo também. Por isso que a gente precisa ensinar as crianças desde cedo a pensar, e não serem robôs seguindo aí, né, padrões de funcionamento, repetindo pessoas de mídia, de filmes, de desenhos, de YouTube e tudo mais, sem ter essa capacidade de pensar nas consequências dos seus próprios atos. Porque toda ação tem uma consequência. Se você não estuda, se você não se prepara, se você não para pensar nas consequências, você vira um robozinho repetindo um padrão. E isso não vai te levar a um profissional de futuro de qualidade. Você vai ser mais um aí no mercado, marionete na mão dos outros. Exatamente.
E assim, o que vemos, então, acontecer hoje com relação à inteligência e à consciência? Então, a gente cada vez mais está vendo a existência da inteligência artificial, né? Os estudos aí da tecnologia com inteligência artificial, de querer manipular um cérebro, né? De entender como esse cérebro funciona, só que a gente não tem consciência artificial. Você pode pegar um computador e programar ele todo para ter um robô, né? Certas atitudes, certas ações, mas você jamais vai conseguir fazer um robô sentir o gosto de um bolo de chocolate, te dizer o que é o gosto de um bolo de chocolate, ter essa sensação, né? Ter esses sentimentos. Então, não tem a consciência artificial, não existe o comportamento, né, a partir dessa inteligência toda que eles estão querendo manipular. Ajuda em muita coisa, né? A gente tem aí o exoesqueleto das pessoas tentando fazer com que paraplégicos consigam voltar a andar, mas a gente não tem um robô que vai fazer, um robô que tenha consciência. Pode ser que lá na frente, né, futuramente, de repente pode ser que desenvolva isso, mas é muito complicado, porque não tem como, isso é um detalhe do nosso cérebro que não tem como copiar isso aí, né? Então, cada vez mais a gente vê as pessoas se preocupando com o ter, esquecendo do ser, né? Ter isso, ter aquilo, mas esquecendo de ser um ser humano. As pessoas têm medo de se interiorizarem, de se autoconhecerem, de entender como ficam cada vez mais distantes de si mesmas em função sempre do todo, né? De olhar o que está acontecendo do lado de fora, de querer copiar as coisas todas e perdendo essa consciência comportamental, essa empatia, compaixão de estar olhando o outro e se preocupando com o outro, respeitando o outro, né? Ou seja, é uma habilidade cada vez mais exigida para o futuro, né? Você ter essa consciência aí de perceber o todo e não viver naquele mundo egoísta de planos superficiais, onde você não pensa nas consequências, não pensa no futuro e não pensa na coletividade. Certo. E, assim, então, não é uma coisa muito simples, né? Eu acredito que a gente tenha que desenvolver diversas habilidades para poder chegar a esse grau da exigência, de exigência do profissional atual, né? Então, assim, quais as habilidades você indicaria que a gente precisaria desenvolver para alcançar essa exigência profissional existente? Então, tem um monte. Vamos ver se eu consigo ir colocando algumas aí, né? E explicar para ficar mais fácil das pessoas entenderem e refletirem sobre isso, no sentido até de pensar, né? Enquanto profissionais que são, se conseguem aplicar essas questões, né? No seu dia a dia com os outros, e os futuros profissionais, né? Que vão se tornar aí empreendedores, ou seja qual profissão que escolher, fazer disso parte do seu currículo, né, pessoal, para poder ter melhor competência no que estiver trabalhando. Então, um deles é a resolução de problemas complexos, né? O que é isso? É a pessoa ter a capacidade de parar para pensar, buscar soluções. Hoje, as pessoas têm muito esse hábito, né? Com a tecnologia, a internet, aí, eu estou com dúvida de alguma coisa, eu vou lá, busco o que é, né? Busca logo a resposta pronta. Ninguém quer parar para pensar, para entender como funciona, como acontece, que caminho eu posso seguir, que é o automatismo, né? A facilidade da resposta pronta, em vez de parar para pensar. Então, o pensar em resolução de problemas complexos é justamente isso, desenvolver essa capacidade cognitiva para parar para pensar, trocar com as pessoas da equipe, se você, de repente, tiver alguma dúvida, porque ninguém é dono da verdade. Então, a gente pode também perguntar a outras pessoas que têm uma experiência maior que a gente,
para nos ajudar a entender e resolver uma determinada questão, porque o conhecimento é muito importante, né? Sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. E se a gente não tem o conhecimento, a gente fica na mão dos outros. Se a gente tem o conhecimento, a gente faz com que o nosso cérebro ele mesmo possa nos ajudar na busca de soluções. Porque está tudo lá processado. Se a gente adquiriu o conhecimento, virou memória. E se está lá na nossa memória, na hora que a gente tem que tomar uma decisão, buscar uma solução para algo, o nosso cérebro está lá processando, ele vai te dar resposta. Agora, sem conhecimento, que resposta você vai ter? Não vai ter, né? E aí fica mais complicado. Uma outra habilidade é ter pensamento crítico. Né? O que é ter um pensamento crítico? Não é sair criticando a torto e a direito, ou criticando as pessoas no termo negativo da questão, né? Mas é saber discernir os fatos, ter a sua própria opinião, não ter que sair concordando com tudo, ou saber, a pessoa aprender a se colocar diante de uma situação com embasamento, se manter firme no seu pensamento e também não sair concordando com o que o outro está falando simplesmente por concordar, ou pela falta de conhecimento. Né? Porque quando você não tem conhecimento, você não tem o que discordar do outro, não tem como refletir sobre o que o outro está colocando, se está certo, se está errado. Então, ter esse pensamento crítico é muito importante. Você precisa saber articular a sua fala, o seu pensamento e fazer sua colocação. Outra habilidade é a criatividade, né? A criatividade é, assim, uma coisa fantástica, mega exigida hoje em dia nas empresas. Por quê? Porque a coisa mais importante hoje, em todas as áreas, é você ter ideias inovadoras. Você segue fazendo mais do mesmo, ninguém vai querer, porque mais do mesmo todo mundo tem já. Então, quanto mais criatividade você... Oi? A concorrência é grande para quem faz a mesma coisa, né? Tem muita gente fazendo. Exatamente. Isso, né? Então, quanto mais ideias inovadoras você tem, mais você vai partir, né? Dar um passo, tá 2 passos à frente do seu concorrente, digamos assim. Né? Então, o que as empresas hoje em dia buscam é justamente isso. O que a gente pode fazer para estar 1 a 2 passos na frente? Qual ideia nova? Se você está vendo um problema, vem falar do problema, mas com uma solução. Né? E não simplesmente só ficar reclamando ou falando do problema que está existindo. Então, a proatividade ela vem muito ligada também com a questão da capacidade de ser criativo, porque você tem que pensar em algo para ir adiante. Então, as pessoas elas buscam muito isso. Agora, é muito importante a gente entender que a criatividade ela só vai surgir se você tiver com o teu cérebro tranquilo. Porque um cérebro estressado, irritado, ele não cria nada, não vem nenhuma ideia nova. Então, o lazer é importante, as pausas são importantes, o descanso, o sono é muito importante para você justamente fazer com que essas ideias venham, que a criatividade aconteça. Senão, realmente, você vai dar murro em ponta de faca, porque você vai ficar buscando uma coisa nova, mas o seu cérebro não vai te dar resposta nenhuma. Okay. Uma outra habilidade é a liderança, né? E a gestão de pessoas. E aqui eu gosto muito de fazer uma diferenciação, porque gerir pessoas não é um trabalho fácil. Né? A gente precisa, hoje em dia, de líderes para poder realmente fazer com que a coisa aconteça para não virar uma bagunça. Senão, já pensou? Você num setor, cada um fala de uma coisa diferente ou cada um faz do seu jeito, ninguém chega a lugar nenhum. Né? E agora, muitas pessoas confundem liderança com autoritarismo. São 2 coisas totalmente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O autoritário é aquele que manda sob imposição.
acha que só o jeito dele é o certo, que a opinião dos outros não vale de nada, que os outros não sabem de nada, é uma pessoa que tende a se incomodar com as colocações, as ideias inovadoras dos outros, porque não foi a dele, né? Então, geralmente, uma pessoa com autoestima baixa, que fica se autoafirmando através de uma humilhação, ou de querer, né, botar a pessoa de lado, ou transferir de setor, porque está incomodando, se sente ameaçado quando percebe que alguém está ali, de repente tem um potencial um pouco maior do que ele, então acaba realmente usando da autoridade, né? Geralmente é um superior, né? um chefe, alguém que está acima, e aí fica ali pisando e dizendo que ele está gerindo pessoas. Ele está humilhando as pessoas e colocando medo em todo mundo. E como é que o cérebro vai funcionar dessa forma? Não vai. Então, é diferente do líder. O líder é aquele que tem a capacidade de inspirar a transformação positiva nas pessoas, né? Ele quer que todos cresçam, porque entende que quanto mais bem ele gerar ali no coletivo, melhor esse cérebro vai funcionar, porque todos vão estar felizes e a produtividade, ideias, criatividade vai acontecer de uma forma muito mais positiva, né? Então, o líder, ele é aquela pessoa que vai agregar, ele vai somar, né? E vai trazer todo mundo para ele, e todo mundo vai ter prazer em estar trabalhando junto com aquela pessoa. Ao contrário do autoritário, que vai assim, ai, que saco, né? No dia que o chefe não vem, deu graças a Deus, porque não está ali para perturbar a cabeça deles. Ou então lá vem o monstro, né? Olha o monstro chegando. Hoje ele está picado. Olha que ele está mordendo. Quer dizer, Exatamente. De equipe, né? Ele afasta todo mundo, né? Ninguém quer estar perto dele, porque acaba gerando tensão. É ruim isso, né? Você trabalhar num ambiente onde você está sendo odiado, e a pessoa não para perceber isso, né? Não para fazer essa autorreflexão do que está acontecendo. Acho que o jeito dele é certo e ponto final. Ou ignora, né? Não é isso que o negócio de mim. O negócio é fazer do jeito que eu quero. É um egoísta, né? É egoísta, só pensa em si. Né? Mas aí a gente entra em outro detalhe, né? Que aí tem o autoritário indiferente, né? O autoritário frio, porque é egoísta total, que só pensa em si, e o autoritário inseguro, que aí, né, por conta da insegurança, acaba exercendo autoridade para poder se autoafirmar, né, nesse sentido. Antes que me Mas destrua, eu vou lá e mordo. Eu vou morder antes de cada comigo. Exatamente, mas isso é pano para manga, é uma história, de repente, até para uma outra live. Para outra live, né? Como a reprogramação cerebral vai te ajudar a ajudar um autoritário. Porque geralmente o autoritário não vai querer, não acha que é autoritário, né? Então ele não vai querer reprogramar. Exatamente. O autoritário vai falar, não, autoritário uma ótima pessoa. Muitos nem reconhecem. Não vai exatamente. Bom, uma outra habilidade é o trabalho em equipe. Né? Trabalhar em equipe só agrega. Ninguém é dono da verdade, todos, sem exceção, precisam de todos. Né? Então, a gente precisa muito entender que, de alguma forma, cada um com sua competência vai estar contribuindo para um trabalho em conjunto. Né? Cada um vai fazer sua parte e, para o todo, sair de uma forma correta. Se a gente pensar numa equipe como um teclado do computador, por exemplo, né, todas as teclas são importantes, senão não faria sentido as teclas terem ali estarem ali no computador. Né? Logicamente, tem algumas que são muito mais usadas do que outras, né? Como numa equipe, uns têm um potencial, uma importância maior do que outros, mas todos são importantes. Ninguém está distante, né? Ou ninguém está excluído da importância, senão não faria sentido estar ali também, né? Senão estaria em outro lugar, em outra área, e não ali. Né? Então, eu costumo dizer sempre que sozinho você pode ir mais rápido, mas com equipe, em conjunto, você chega muito mais longe.
porque todo mundo trabalhando junto, a eficiência de um trabalho, logicamente, se tiver um líder ali, né, liderando e gerindo todo mundo, para não cada um estar fazendo do seu próprio jeito, vai todo mundo muito mais longe, com muito mais eficiência, com resultados mais positivos, né? Uma outra habilidade é a inteligência emocional. A gente fez um reprogramando falando só dela, né, Foi. Fábio? Exato. E é uma coisa assim muito grande e de uma força muito grande e crescendo cada vez mais. Hoje as empresas buscam muito mais pessoas que têm uma inteligência emocional do que realmente a inteligência só cognitiva, digamos assim, né? E aí, se a gente fizer um resuminho assim bem rápido, né, do que seria essa competência, essa habilidade da inteligência emocional, seria a capacidade da pessoa reconhecer as próprias emoções e a dos outros, discernir entre as diferentes emoções que ocorrem não só em si mesmas, mas nas outras pessoas também, usar as informações afetivas de emoções e sentimentos que tem para tomar melhores decisões e conduzir com isso melhor seus comportamentos, porque se a gente não sabe o que a gente está sentindo, como a gente está sentindo e por que está sentindo aquilo, a gente acaba se atropelando dentro das próprias emoções e sentimentos nossos e acaba tendo atitudes que não são muito assertivas. E a flexibilidade emocional, né, para a gente poder aprender a gerenciar e ajustar as nossas emoções e se adaptar melhor ao ambiente que a gente está vivendo, porque isso é muito importante para não ter rompantes, não tomar atitudes por impulsividade, nem agir de forma inconsequente quando a gente precisa realmente tomar uma decisão importante para não prejudicar não só a equipe, como de repente um projeto, a empresa como um todo, né? Aí a gente entra na próxima habilidade, que seria o julgamento e tomada de decisões, né? O julgamento aqui não é sair julgando ou condenando as pessoas, e sim saber avaliar se o que está sendo feito, o que está sendo seguido ali, o caminho que está sendo traçado, planejado, se vai chegar no objetivo traçado, né? Então, você ter essa capacidade de discernir se você está indo no caminho correto ou se tem que fazer uma mudança ou traçar algum outro objetivo, né? E não ter medo de tomar decisão. Antes uma decisão não tão assertiva do que não tomar decisão, ficar ali na omissão e não agir, não fazer nada. Então, a equipe acaba sendo prejudicada quando você fica ali esperando as coisas acontecerem em vez de tomar uma decisão. Não, nem sempre é fácil, às vezes você precisa tomar uma decisão que, né, você tem que ter raciocínio rápido, pensar rápido, daí a importância também de ter conhecimento, de entender do que você está fazendo, para também não tomar uma decisão aleatoriamente, mas é muito importante porque se você está liderando uma equipe, a equipe espera que você tome uma decisão. E se você não toma a decisão, você acaba também fragilizando toda a equipe que está esperando por você ali na tua tomada de decisão. Isso é bem engraçado, porque dentro da equipe, eu não falo só dos gestores, isso acontece com os gestores também, mas em menor grau, porque eles são mais cobrados. Mas dentro da equipe dos gestores, tem aquele cara que ele não toma decisão nenhuma. Faz parte da equipe, tem 3 ou 4 que praticam o mesmo trabalho que ele, e ele está sempre bem. Por quê? Porque ele não erra. Mas por quê? Porque ele não toma decisão nenhuma. Então, tem 4 pessoas, esse cara nunca erra. As outras 3 estão tentando, estão dando a cara a tapa, estão indo à frente, né? E aí, alguém me contou isso uma vez, né, que me falou que ele fazia assim, não, eu não faço. Mas como assim? Não, eu faço tudo para não ser observado. Mas como assim? Eu vou lá e faço só o básico, só o que é preciso. Mas como assim? Não, tá dando certo. Eu falei, mas por quê? Aí ele me explicou, pensa bem, se eu faço mais, eu vou ter mais trabalho. Eu ter mais trabalho não quer dizer que eles vão reconhecer que eu trabalhei mais. Se eu trabalho na média, a chance de eu errar é menor. Então, eu não apareço.
Se eu não falo, ninguém me escuta. Mas no final eles vão ver que eu executei o que eles pediram. Então, quem tem chance de ser promovido? Eu ou eles? E aí eu fiquei rindo, né? Eu falei, cara, mas por que você está falando isso? É promovido quem erra mais ou quem erra menos? Aí eu falei, geralmente quem erra menos, né? Mas tem outras habilidades para seguir. Ele não, senhor. É quem erra menos. Então, quem não faz é promovido. Quem faz, dá aquela tapa, tem um monte de opiniões divergentes, tem facilidade em se autodestruir. E eu falei, cara, que raciocínio. Pois é, mas não vejo isso como um raciocínio muito inteligente. Olha só, vamos refletir sobre isso aí. Porque você não arrisca, você não avança, você está sempre ali na linha. Se você vai ser promovido, a promoção exige o quê? Mais competência, mais capacidade de tomar decisão, né? E se você não tem uma base, não tem uma estrutura, a chance de você ou adoecer quando for promovido, porque você vai ficar tão perdido que você não sabe o que fazer, entendeu? Ou vai começar a fazer um monte de besteira e cai. Ou acorda para a vida, né? Começa realmente a arriscar, tomar decisões. Exatamente. Se continua agindo da mesma forma, vai ser aquela pessoa que vai ser manipulada por todo mundo. Mas a proposta da pessoa é essa mesmo. Não, eu estou no bolo. É aquele cara que quando tem a expansão da empresa, o pessoal fala assim, preciso de 3 gerentes. O cara já está na empresa há um tempo. Vamos chamar o Fabinho ali. O Fabinho é gente boa, nunca deixa furo, fala com todo mundo, é amigo de todo mundo. Entendeu? Aí, beleza. E na hora de ser mandado embora, não vou mandar o Fabinho embora, não. O Fabinho é legal, a equipe dele rende ali na média, entendeu? Ele não complica. Sabe, é o eterno, aquele funcionário que é o eterno sombra. Ele tá ali, você não escuta a voz dele. Tá ali. Mas hoje em dia as empresas já não estão vendo mais muito por aí, não. Porque as empresas querem resultado, querem número. Exato. Entendeu? E se você está sempre ali na média, você vai ser provocado de alguma forma. Entendeu? E aí não vai dar ruim. Não, eu tô falando isso para te provocar, porque esse raciocínio é muito louco, cara. E o cara se virou muito tempo. Sim. Como é que ele tá hoje? Mas é tipo, cara, se eu não faço, eu não erro. Se eu não erro, eu não sou visto. Se eu não sou visto, eu não sou mandado embora. E, ó, qual o tempão nessa? Enfim. Pois é, mas não avança, não cresce. Não cresce enquanto pessoa, não cresce em ser humano. Vai ser sempre aquela pessoa passiva. Exatamente. Entendeu? E as dicas todas que você está ensinando é para uma ascensão profissional, né? Não serve para esse cara, porque ele não está... Sim. É uma ascensão em todos os sentidos, né? Porque antes de ter uma ascensão profissional, uma ascensão enquanto pessoa, amadurecimento. Né? Porque se você não tem um amadurecimento, não tem uma maturidade, você não avança em empresa nenhuma. Você continua ali sendo mediano. E quem quer ser mediano? É verdade. Né? As pessoas não querem ser medianas. Quem não gosta de ser... Bom, uma outra... Oi? Quem não gosta de ser elogiado, reconhecido, né? Sim, com certeza. Né? Porque aí fica aquela pessoa apagada aí, esquecida no canto, né? É um arrozinho de festa. Bom, outra habilidade é a orientação a serviços, né? O que é isso? É você saber quando você não tem habilidade para determinada tarefa ou trabalho, e aí saber delegar isso ou buscar um profissional especializado, né? Porque é humanamente impossível a gente dar conta de tudo e ter capacidade e habilidade de tudo. A gente pode saber de muitas coisas, mas assim, de forma mais profunda, de forma mais
capaz, competente, a gente não tem como saber de tudo. Então, é saber realmente o momento que a gente precisa pedir ajuda e buscar um profissional especializado ou delegar mesmo algum serviço para otimizar mesmo o tempo e o trabalho fluir, né? Ter aquela pessoa que pega tudo para si, né? O domador de tudo, acaba também não crescendo. Se sobrecarrega demais, o trabalho acaba ficando pesado, porque está pegando tudo, tendo que dar conta de tudo. Né? O cérebro não é bom em resolver multitarefas? O cérebro ele trabalha mais uma por vez? Exatamente, né? Porque a gente pode até fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente não vai estar inteiro fazendo nada. A gente só consegue estar com total foco de atenção e concentração em apenas uma coisa de cada vez. Então, não adianta a gente querer fazer várias coisas, que você vai fazer várias coisas, mas não vai ser bom em nada que você está fazendo. Não vai estar nada caprichoso, com competência ali naquilo que você está fazendo. Então, é preferível você fazer uma coisa de cada vez bem feito do que fazer várias coisas de qualquer maneira ou mal feito. Você perde o foco, né? Exato, exato. Outra habilidade é a negociação, né? Essa habilidade de negociar, ela é muito importante, não só para quando você precisa fazer algum ajuste, quando você precisa realmente barganhar preço, negociar preço, o contrato, você não tem que sair aceitando e concordando com tudo que aparece para você, né? Senão você acaba pecando ou pelo excesso ou pela permissividade demais. Então, você tem que ter essa habilidade de negociar, seja com cliente, seja com funcionário, né? Às vezes, numa empresa grande, você tem que marcar férias de todo mundo do setor. E, às vezes, você está num período que você tem uma pessoa que vende muito bem, e é um período muito importante para a venda, e você vai pegar essa pessoa que vende muito bem, vai dar férias para ela, e você não tem um vendedor tão bom. Então, você tem essa capacidade de negociar com a pessoa, né, para manter ela ali naquele período importante para a venda, ele sendo um bom vendedor, e dar as férias para ele depois, né, num outro período onde a venda não vai impactar tanto, de repente, no resultado que a empresa está precisando. Então, essa capacidade de negociar é muito importante. E a flexibilidade cognitiva, né? O que seria a flexibilidade cognitiva? Essa capacidade do nosso cérebro de saber sair de uma rigidez, de saber quando precisa ser flexível para mudar, ajustar, até mesmo tomar decisões, ou mesmo até parar, né? Porque se a gente sempre fica ali, isso só pode ser feito desta forma, você acaba também não se permitindo abrir a mente para coisas novas, para coisas diferentes, para coisas melhores, de repente um caminho mais rápido que você pode ir, porque você está ali preso só àquele pensamento fixo. Então, essa flexibilidade é muito importante até para você escutar opiniões de outras pessoas e refletir sobre o teu trabalho ali e saber realmente qual o melhor caminho a ser seguido, né? Senão entra aquela pessoa, eu tenho que ser médico, minha família toda é médica e eu não gosto de medicina. E aí você vai ser infeliz sendo médico porque todo mundo é médico. Tem que ser doutor. Igual o Gonzagão fez pro Gonzaguinha. Vai ser doutor, vou te dar o anel. E ele não queria, ele queria fazer música. Não adiantou, mas Exatamente. Ele formou. Mas ele formou. A história do filme do Gonzaga é maravilhosa. Eu gosto muito. Passa bem por isso aí. Até pela outra situação que a gente estava falando do pai. Tipo, ninguém vai passar pelo que eu passei. Estou fazendo isso para sustentar a família. Nada, ele estava também, mas ele estava, na verdade, viajando no Brasil, ia deixar de viajar ao Brasil. Com isso, ele ganhou bastante dinheiro também e ajudou a família. Mas ainda teve a situação do Gonzaguinha, tinha que ser advogado. E ele pagou a faculdade, né? E ele
brigaram a vida inteira, praticamente. Uhum. Veja um filme que tem muito... E aí, o que adianta? Pois é. Aí você vê, o que adianta você fazer... Quantos anos ele perdeu aí na faculdade, né? Para agradar o que ele queria. Exatamente. Então, a gente precisa pensar muito nisso também, porque assim, a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. Porque se a gente é feliz naquilo que a gente está... É prazeroso você estar ali. E não simplesmente sendo pesado, se acordando de manhã cedo, ai, que saco que eu tenho que trabalho. Isso é muito ruim. Com certeza, com certeza. Facilita bastante, né? E ser bem remunerado é consequência, porque também tem muita gente que não está muito preocupada com isso de ser remunerado, não. Uhum. Ser bem remunerado, né? O cara fala, não, cara, eu adoro ser feirante. Uhum. Eu tenho a minha família, tenho um carro legal, tenho minha casa. Estou satisfeito com isso. Eu adoro acordar 3 horas da manhã e tá cedinho na feira, e quando é todo dia, eu gosto de trabalhar todo dia, e tá tudo muito bom. Tá tudo muito certo. Uhum. Super louvado. Não, vai ser começar. Enfim, tem que procurar o seu caminho. Eu quero ser músico, quero trabalhar só na noite, sei lá. Né? Eu acho que faz seguir. Fazer o que você gosta mesmo, né? Como você falou. Né? Então, eu acho que vai até de encontro que a gente está falando agora, é a pergunta que eu vou te fazer, que é exatamente essas pessoas que odeiam o trabalho. Né? Tem algumas pessoas que odeiam o trabalho, enquanto outras vibram. Né? Tem pessoas que odeiam, que torcem para chegar sexta-feira e surtam quando chega o domingo, porque sabe que no dia seguinte vai ser segunda-feira. É aquela velha história de escutou a musiquinha do Fantástico e já tá, ai meu Deus, o domingo tá acabando. Amanhã começa tudo de novo. Né? Entra em depressão, né? Depressão. Né? É o que leva as pessoas a ter esse tipo de sentimento. Uhum. Então, a primeira coisa que você precisa ter é consciência do que é o seu trabalho. Né? Foi por vocação, foi por interesse. Quando você escolhe um trabalho por vocação, você escolhe porque é aquilo que faz sentido para você. Quando você vai pelo interesse, interesses externos, né? Ou interesse próprio e não em entregar onda, gerar valor para as pessoas e tudo mais, pensando no dinheiro, né? Ou no que você vai ganhar com aquilo ali. Então, isso já tem uma diferença muito grande. E quando você trabalha por vocação, né? Quando você faz, você pode até ficar feliz que chegou uma sexta-feira, porque você vai, de repente, viajar, fazer alguma outra coisa, mas não é pesado. Você não está querendo que chegue a sexta-feira, porque você quer se livrar do trabalho na tua frente. Da mesma forma, a segunda-feira. Quando chega a segunda-feira, você não quer... quando você escolhe o trabalho pela vocação, você está feliz que chegou a segunda-feira, que você vai voltar a fazer aquilo que você gosta, diferente de quem escolhe por interesse, que acaba realmente, né, tendo quase infartando, que vai ter que começar tudo de novo. E aí é pensar, que bom que vai começar tudo de novo, né? Já pensou se não começasse? Se tivesse desempregado, né? Se você não tivesse vivo. Refletir sobre isso também, porque se de repente vive um trabalho, né? Ou faz uma coisa que está pesado dessa forma, o que acontece? Ela precisa refletir se realmente aquele trabalho está gerando um sentido de vida para agregar valor. Né? Então, ela precisa realmente buscar uma outra opção ou olhar aquele trabalho de uma outra forma, senão vai acabar adoecendo e sendo muito infeliz, vai ficar ranzinho, tudo, e acaba realmente virando um muro de lamentações, em vez de estar realmente feliz com aquilo que está fazendo. É diferente que, às vezes, uma pessoa, por necessidade, né, eu não estou conseguindo trabalhar no que eu quero, mas estou passando fome, minha família está passando fome, então eu vou pegar qualquer temporária, né, até você, né, se estabilizar novamente e buscar o que você realmente quer para ser feliz mesmo que você está fazendo. Porque aquilo que eu falei, o maior tempo da nossa vida a gente passa no trabalho. Se a gente não faz o que a gente ama, a vida vai perdendo sentido.
E aí vai tomando conta, vai vir depressão, vai vir crise de ansiedade, vai vir um monte de coisas que vão acabar realmente atrapalhando. Perfeito. Mas então, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer para evitar cair nesse tipo de armadilha profissional aí, de ficar torcendo para chegar a sexta e super infeliz que chegou a segunda? Então, aí eu vou te responder com algumas perguntas, né? Que aí vamos levar as pessoas a refletir o que a gente faz, porque dá sempre resposta pronta, a gente entra naquele que eu falei da acomodação, né? Em vez de você parar para pensar e para refletir. Em que momento da sua vida você traçou metas para a sua vida? Planejamento de vida para saber aonde querem chegar. Então, em que momento você parou para desenvolver também um planejamento de vida e de carreira? O que você, quais eram os seus sonhos quando pequeno, né? Quando a gente é criança, a gente fala o quê? Isso são coisas que a gente acredita e tem um valor muito grande para a gente. Então, buscar isso novamente. Quais são os seus sonhos? Aonde você quer chegar? E isso vai fazer toda a diferença. Não agradar o outro, não agradar a si mesmo, você se perde no meio dessa caminhada. Então, no seu dia a dia, você vai colocar, se coloca em movimento e ação quando você sabe para onde você quer ir, o que você quer. Senão, do contrário, no automático, e com isso a alegria de viver vai embora, você vai se automatizando, aos poucos você vai perdendo a graça de tudo, dando lugar a uma irritabilidade e frustrações muito grandes. Você vai ficando, e aí vai buscando compensações. Vai beber para relaxar, com as noitadas, ou vai começar a gastar, buscando ou comer demais para compensar aquela frustração, aquela infelicidade que você tá tendo. E aí, por isso eu sempre digo, o autoconhecimento é fundamental em tudo na nossa vida. Porque o que é bom para os outros não necessariamente é bom para você. Você precisa ter bem claro do que é viável para a sua vida profissional, pessoal, sem se deixar perder, né, de seus valores, de seus princípios, principalmente sua ética, porque dinheiro pode ajudar bastante, mas não traz essa felicidade que você tanto busca o seu sentido de vida, e pode ser um caminho perigoso se você, de repente, for só atrás do dinheiro, fora a qualquer custo, né, a você conseguir aquilo que você quer, você vai perdendo todos os sentidos de valores da sua vida. Então, refletir realmente o que você gosta de fazer. As pessoas às vezes falam, mas eu gosto disso, mas agora eu vou de repente mudar de carreira, por que não? Volta a falar, não é uma coisa assim, vou romper aqui e vou mudar. Não, faz um planejamento. O caso dessa pessoa que eu te falei que eu atendi, tinha 45 anos quando resolveu mudar. Então, a gente precisa pensar, não existe idade para a gente fazer o que a gente gosta. Agora, lógico, né? E aí vai começando a vida profissional. Se você não está fazendo o que você gosta, busca o que gosta. Né? É muito mais fácil quando você está começando a fazer essa mudança do que quando você estiver lá, já com seus 50, 60 anos. Então, Silvia, essas informações que você passou agora são super importantes para escolhermos, né, os rumos de nossas profissões, para mudarmos até de rumo. Mas a gente sabe que a vida é difícil, né? Muitas vezes a gente acaba se sujeitando a trabalhar com coisas que a gente não curte, né? Com o que pinta, né? Se importando mais em sobreviver, né? Se mesmo com essas dicas aí, nós continuarmos no sentido perdidos, o que sugere que a gente faça? Né? Se a gente tentar seguir essas dicas que você deu agora e continuar se sentindo perdido. Então, aí se você ainda está perdido, eu sugiro que você primeiro se pergunte se está feliz trabalhando com o que trabalha. Né? Esse é o ponto principal. Porque se você está infeliz, você precisa refletir. Infeliz em que sentido? Né? É o ambiente, é o chefe que é autoritário, o que está acontecendo? Você precisa entender. Por isso, sim, você precisa
você voltar, né? Se perguntar o que está acontecendo. Ah, não, eu não gosto do que eu faço, né? Essa parte esse trabalho que eu faço me desgasta, me consome, então você precisa, né, entender que então não é o trabalho em si, né? Mas é o que você faz que não te deixa feliz. Então você precisa se perguntar, né? Que você se vê fazendo para o resto da sua vida, né? Em que momento ou o que você gostaria de estar fazendo e se vê fazendo para o resto da sua vida. Porque se você não está feliz no que você está fazendo, você não vai querer estar ali para o resto da sua vida. Então, o que você se vê fazendo? Né? Onde você vai começar a identificar o que você gosta de fazer. O que poderia ser melhor, o que poderia ser pior se você continuar fazendo o que faz e se não tiver nenhuma mudança. Como eu falei, às vezes é uma questão de ajustes dentro do que você está trabalhando. Agora, se não é, se você realmente não quer fazer mais aquilo que você faz, que realmente deixa infeliz, você precisa entender o que você quer. Às vezes uma Porque o que mudança de não setor te quer, ajuda, né? Uma mudança de exatamente. setor, você está na mesma carreira, na mesma empresa, você foi para um setor tipo, cara, isso aqui é muito mais bacana do que eu fazia. Sim, exatamente. Né? Mas você precisa saber o que você quer. Não saber o que você quer, a maioria das pessoas sabem. Agora, o que você quer? Essa é a grande pergunta. O que você quer e para onde você quer ir, né? Aonde você quer chegar. E aí você pode também se perguntar o que poderia ser melhor ou pior se você fizer a mudança que você pretende. Né? Então você pensa, eu quero mudar de setor. O que vai ser melhor nesse setor? O que vai ser pior? Sabe, olhar os prós e os contras de todas as situações, e ter essa visão 360 graus para você não tomar uma atitude na impulsividade. Porque às vezes você tem aquela mentalidade, você vê lá um colega teu fazendo uma coisa e feliz da vida cantando, né, o dia inteiro fazendo o que faz. E você pensa, caramba, aquele trabalho ali é maravilhoso, eu quero ir para lá. Mas ele está feliz porque aquilo faz sentido para ele. Ele se encontrou ali. Não quer dizer que você vai se encontrar ali também. Então, você precisa entender o que faz você feliz. E aí você vai estar cantando o dia inteiro trabalhando no que você faz também. E muita gente, o ambiente também conta muito, né? Às vezes a pessoa fala assim, queria trabalhar naquele setor, o pessoal é muito bacana e tal, mas isso não quer dizer que você vai produzir bem lá. Quer dizer só que o setor tem uma equipe em harmonia, mas de repente você vai lá para criar desarmonia, porque você não vai se adaptar. Sim. A pessoa tem que Exatamente. entender se vale a pena, sim. se encaixa. Pois é, porque, por exemplo, uma pessoa que é extremamente comunicativa, que trabalha ali, né, com a comunicação, interagindo com os outros, está feliz da vida ali. Aí você vê a pessoa feliz da vida, fazendo aquilo ali, mas você não é uma pessoa comunicativa. Vai ser um sofrimento para você estar ali naquele setor, tendo que se comunicar, interagindo com todo mundo, falando ao telefone, marcando reunião, fazendo reunião, se você gosta de repente, uma coisa mais técnica. Entendeu? Então, você precisa saber. Sim, exato. Você precisa saber o que você gosta, para então buscar o que você quer fazer. Perfeito. Agora, isso aí, a gente está falando o que fazer, você está falando que a gente tem que refletir, né? Agora, não só refletir, pensar bem o que é melhor, né? Ver se a mudança vale a pena, né? Mas o que a gente faz para se tornar um profissional reconhecido, né? Porque aí já não vai muito para o lado da mudança, vai para o lado de, bom, estou aqui, quero ser reconhecido pelo meu trabalho, e aí pode ser um cara que trabalha em equipe, pode ser um cara que é empreendedor, um cara que é um funcionário público, um cara que é militar, enfim. O que a gente deve fazer para se tornar
um profissional reconhecido? Então, isso é como você falou, serve para qualquer profissão, em qualquer área. Né? Um tempo atrás, eu não lembro o nome dele, teve um gari que foi até na apoteose, né? Foi filmado, foi entrevistado, ele sorrindo, feliz da vida, amando aquilo que ele está fazendo. Sim, Renato Né? Então, Sorriso. independente de... Exato, Renato Sorriso. isso. Né? Então, independente do que você faça, você precisa estar inteiro fazendo o que você faz, sendo a sua melhor versão. Né? Fazendo ali o melhor que você pode naquilo que você está fazendo. Porque o mundo não é obrigado a estar aceitando e concordando e querendo, a gente achando que o mundo vai fazer tudo o que a gente quer, ou aceitando tudo que a gente quer. O mundo é ingrato. Mas, se você tem dentro de você habilidades, características que te fazem ser essa pessoa reconhecida, você faz a diferença. E o que você precisa? Primeiro de tudo, se autoconhecer. Né? Se você não sabe quem você é, você não sabe nem para onde você vai, como você vai agir. Ser autêntico, né? Isso é muito importante. Não é, e isso, o que é ser autêntico? Você não fingir sem ser quem você é. Tem pessoas que às vezes querem fingir que é isso ou aquilo para poder impactar, mas você não está sendo espontâneo. Então, a autenticidade ela é muito importante, você ser verdadeiro. Ser sincero, porque a honestidade ela é fundamental, né? De você não ser uma pessoa de mentiras, de ficar falando coisas que não são verdades, criando intrigas, isso também não é bacana. Ter a empatia, né? Ou até mesmo a compaixão, aquela coisa de você entender o jeito de ser o outro e aceitar o outro como ele é, sem julgar, sem criticar, respeitando ele. Ter objetivos e metas profissionais é muito importante, porque você precisa saber e continuar crescendo enquanto um profissional e não ficar ali estagnado. Trabalhar com o que gosta, né? A gente vem falando isso aí ao longo da live inteira, que é fundamental. Buscar continuamente o seu desenvolvimento, né? Então, você não tem que parar o que você está fazendo, se estagnar ali, buscar sempre novos conhecimentos, se desafiar a novas oportunidades, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, comprometer-se com o que você faz. O comprometimento faz toda a diferença. Você ser uma pessoa de palavra, se você diz que você vai fazer, você vai lá e cumpre com aquilo que você disse que vai fazer. Então, o comprometimento vai fazer com que as pessoas passem a confiar em você e acreditar na sua palavra. Colaborar com as pessoas e ser atencioso, isso é muito importante, porque hoje em dia você não tem que aquela coisa só o meu mundo e não ajudar, né? E uma coisa é você ser o trouxa, né? Que sempre está ali abaixando a cabeça e concordando e aceitando tudo. Outra coisa é você colaborar. A pessoa está em dúvida ali do teu lado e você viu que ela já tentou várias coisas para conseguir resolver aquela questão e você sabe, não te custa você chegar lá e falar para a pessoa o que ela precisa fazer, o que ela pode fazer, né? Ajudando ela a crescer e se desenvolver também. Ser resiliente é muito importante, porque, como eu falei, nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, as pancadas elas surgem, as adversidades surgem, então a gente tem que saber transformar o limão em limonada para poder justamente dar continuidade e não perder o rebolado, digamos assim, né? Dar sequência à busca do nosso reconhecimento, do nosso sucesso. Ser uma pessoa confiante, isso é muito importante, faz toda a diferença, porque se você não confia em você mesmo, você não consegue passar essa confiança para outra pessoa acreditar e poder seguir o que você está colocando para ela. Ser persistente nos seus objetivos, isso é fundamental, porque se você é uma pessoa que desiste fácil,
né, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, você não vai fazer a diferença. As pessoas te olham ali como uma pessoa passiva que desiste com facilidade. E se você quer ser uma pessoa de reconhecimento, você tem que ser essa pessoa que está lá, vamos continuar, vamos insistir até conseguir, né? Ter um tempo para a família, isso é importantíssimo, você não tem que se tornar uma pessoa workaholic, aquela viver para o trabalho, porque isso acaba realmente prejudicando não só a sua vida, porque as pausas, o descanso é muito importante, mas a sua família. Até porque, assim, se você resolveu ter família, você precisa dar atenção à sua família também e não simplesmente viver para o trabalho. Desenvolver um bom networking, né? O que é isso? É uma rede de contatos e alimentar seus relacionamentos para troca de conhecimento, experiência, apoio, indicação, isso é muito importante, porque hoje em dia, se você não tiver essa rede de networking, né? de troca com as pessoas, você acaba ficando sozinho, e hoje em dia contatos é tudo, né? Faz toda a diferença para essa troca como um todo. Ser ético, acho que a gente precisaria nem falar, né? Mas no mundo que a gente está vivendo, onde a ética está, infelizmente, virando uma coisa de valor invertido, mas, enfim, ética e sucesso andam sempre de mãos dadas, e a gente aqui precisa entender também que respeitar os próprios limites é muito importante, porque não é porque um parceiro teu, né, um sócio teu, de repente tem mais gás, tem mais disposição, está com mais energia, segue adiante. Se você está precisando de um tempo para você, de você não e seguir o ritmo dele, não respeitar os teus limites, né? Ou eu consegui um jeitinho aqui para a gente se dar bem, né? Um caminho diferente para a gente ir, um caminho mais rápido para conseguir o que a gente quer, mas é um caminho que não tem tanta ética, digamos assim, né? E você sabe, opa, peraí, eu não quero isso para mim, e respeitar o teu limite, não crescer o olho e começar a fazer as coisas erradas, porque aí é um caminho sem volta, né? E por fim, assim, ter também um tempo livre, né? Poder viajar, realizar projetos pessoais, porque isso também faz toda a diferença, porque se a gente não tiver um tempo livre para a gente, para fazer o que a gente gosta, a gente vive em função de tudo e de todos e esquece da gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. Agora, a parte da ética tem o jeitinho para subir, mas, e aí você sobe rápido, mas geralmente o mesmo jeitinho que você sobe rápido, você desce rápido. Quando o bicho pega, você desce na mesma velocidade. Você criou um atalho que não existe, né? Não era para existir. Da mesma forma como mentira tem perna curta, né? O jeitinho tem suas consequências sérias também, né? Já pensou, sei lá, eu acho que é uma questão de caráter e de vergonha na cara mesmo, né? Imagina se começa a fazer coisa errada, você tem um filho que você cobra moral, ética, verdade do teu filho, e de repente você está aparecendo na televisão ali, foi pego fazendo uma coisa errada, com cara que você chega em casa, né? Então... Mas as coisas estão tão esquisitas, assim. Ainda bem que você está aí em Portugal. Tomara que aí não esteja tão esquisito quanto aqui. Porque essa semana, um policial prendeu... Eu rio, mas é triste. O policial foi assaltado, perdeu a moto para dois caras, e aí ele deu sorte, porque ele não reagiu e os caras também não repararam que ele estava armado. Mas aí ele ligou rapidamente para as viaturas, amigos dele, fizeram um cerco, um cara foi baleado, o outro não, mas eles pegaram os dois. E aí, quando eles foram se identificar, era pai e filho. Pai e filho estavam roubando moto. Quer dizer, até a ética está comprometida, até da bandidagem. Valores, né? Exatamente. Até a bandidagem, o pai e o filho estão juntos. Quer dizer, o pai perdeu a ética. Pois não vou botar meu filho, não. Pelo contrário, já chegou um ponto que o filho está admirando que o pai é bandido. E o pai está admirando um que o exemplo. filho gosta disso. Está seguindo o caminho.
seguindo o caminho dele, né? Tá tudo invertido. Vamos Muito reprogramar. triste. É triste, cara. Eu rio de nervoso, que chega a ser cômico. Pai e filho foram roubar, cara. Ainda deram sorte, porque roubaram um policial e podia ter reagido e matado os dois. Né? Quando fosse ver, iam pichar o. Talvez até, não podemos entrar em polêmica, mas, enfim. Talvez falassem mal do policial. Tenso. É tenso. Então, assim, até falando um pouco disso, eu não falei de propósito, mas o que eu vou falar, a pergunta que eu vou fazer agora passa um pouco por comportamento. Né? Porque o que acontece? As pessoas têm personalidades e comportamentos diferentes. Né? A forma de agir de um não é igual ao do outro. Né? Agora, assim, quais os tipos de comportamentos são prejudiciais a todos os tipos de pessoas e quais os tipos de comportamentos que prejudicam todos os tipos de pessoas na busca de alavancar suas carreiras? Então, são esses comportamentos tóxicos, né, que vão realmente prejudicar e muito. E esses são 4, assim, muito básicos que eu posso dizer, porque, assim, existem vários, mas tem 4, assim, que são muito evidentes quando a gente vê realmente nesse insucesso das pessoas e não o avanço. É a procrastinação, né? Que a pessoa procrastina, empurra, vai empurrando, deixa tudo para em cima da hora, e aí depois vai fazendo no atropelo, e aí acaba realmente se prejudicando. O acúmulo de tarefas, né? Que aí está ligado à procrastinação também. Você procrastina, depois eu vejo, daqui a pouco eu vejo, e aí você vai, esse é mais difícil, então deixa de lado, vou aqui nesse mais fácil, que aí é mais rapidinho, e aí quando você vê, você está com, né, a mesa cheia de coisas para resolver, e vai se atropelando e acaba realmente fazendo também de uma forma mais rápida, sem tanta atenção, sem tanto engajamento ali, e isso pode, de repente, te prejudicar e muito, com erros, com falhas, com não entrega no prazo, essas coisas todas. Querer dar conta de tudo e não ser capaz de delegar tarefas, né? Então, aquela pessoa que quer trazer tudo para si, porque não confia em ninguém, porque acha que ninguém vai fazer como ela faz, realmente ninguém vai fazer como a gente faz, mas a gente precisa aprender a confiar na equipe e delegar. Se a pessoa não está fazendo como tem que fazer, ensina como tem que fazer, né? E não achar que é só eu que sei fazer. Então, isso acaba prejudicando muito também. E não saber separar, né, a vida pessoal da profissional, porque isso é uma coisa muito delicada também, porque se você mistura, às vezes você vira uma coisa de coleguismo e a pessoa pode confundir as coisas. Então, por exemplo, se você é chefe e, de repente, você tem ali um funcionário abaixo de você, bacana, legal, simpático, mas você não se deu conta que ele é meio entrão, né? Que não tem limite, e aí você começa a dar muita corda para essa pessoa sem perceber essa falta desse semancol, digamos assim, né? Desse funcionário. Daqui a pouco você está carregando a pessoa para a tua casa ou saindo para um barzinho com a pessoa, e aí quando você tiver que cobrar serviço, a pessoa vai achar ruim porque, poxa, é meu amigo, como assim não está me cobrando, né? Ou achar que por ser amiguinho, porque saiu, frequentou a casa, que pode fazer as coisas de qualquer maneira, que não vai ser mandado embora, que não vai, né, ser chamado a atenção. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que saber separar. Você pode até ter amigo, né, ter uma pessoa do teu trabalho que é amigo fora da empresa, né? Agora, dentro do trabalho, precisa saber diferenciar isso aí, porque senão você não vai saber delegar, ou não vai saber mandar quando precisar mandar, e pode, de repente, confundir as coisas todas.
Então, é muito importante a gente ter isso muito claro, porque a gente não tem que permitir comportamentos tóxicos fazendo parte da nossa vida profissional. Se você quer alcançar esse sucesso aí, ter o reconhecimento. Perfeito, perfeito. Essa aí é muito boa porque isso acontece direto. Você vê assim, pessoas que de uma hora para outra brigam até na parte pessoal, porque já está um dentro da casa do outro, e não tinha briga nenhuma dentro da empresa, mas eles brigaram porque estavam no churrasquinho, que alguém falou uma besteira, o cara tomou umas a mais, mexeu com a mulher dele, e aí quando volta a trabalhar, tudo fica tudo, porque aí já virou amizade mesmo. E o problema não foi gerado nem na empresa, foi gerado fora da empresa, né? Fora da empresa, né? Isso acontece pra caramba. Então, Silvia, assim, acho que para a gente encerrar, eu sei que eu acho que você deu várias dicas. Eu vou pedir mais as dicas para finalizar aqui, mas eu vou puxar um pouquinho mais de você. Mas eu sei que você gosta de ensinar através de frases para reflexão. Inclusive, no seu livro, o Neuropoemas, Entendendo a Neurociência com Poesia, você conseguiu passar seu conhecimento de neurociência em forma de poesia, que cara, isso é incrível, né? E, enfim, imagina a pessoa falar de neurociência com poema. Tudo bem. Deixa eu falar, abre aspas, né? Incrível. Mas, então, assim, para finalizar, como você gosta de escrever, gosta de fazer poema, escreveu até um livro nesse sentido, eu queria que você finalizasse com algumas frases feitas por você para a audiência parar, analisar, refletir e encontrar os seus caminhos para poder impulsionar, alavancar, decolar na sua carreira profissional através dessas frases. Elas analisem, reflitam em cima dessas frases e, pensando nessas frases, elas consigam alcançar o objetivo desse programa, que é auxiliá-las, né, com a reprogramação cerebral a alavancar as suas carreiras profissionais. Frases assim você tem a gente aí no seu... Vou colocar algumas frases, pode não fazer sentido para algumas pessoas, mas é justamente o objetivo é esse, né? Refletir em cima das frases para o que essas palavras podem agregar para a sua vida e começar a reprogramar o seu cérebro simplesmente na forma de parar para pensar. Porque quando a gente para pensar sobre algumas colocações, a gente deve estar fazendo novas conexões. E uma vez que a gente faz novas conexões, não tem jeito, o cérebro começa a processar. Então, vamos lá. Conhecer seus valores e critérios permite criar objetivos consistentes, né? Vamos refletir sobre isso, o que isso faz, de que forma isso faz sentido para você. Fazer ensaios mentais enriquecem o sonho e liberam amarras internas que possam te impedir de alcançar o que você pretende. Cuidado com seu sabotador, aquele que te diz que não vai dar certo, que não tem jeito ou que você não nasceu para isso. Busca o que você quer. A ação e a proatividade são elementos que inibem o medo, o receio de se mover e de dizer basta. Validar suas capacidades inatas, as habilidades aprendidas, lembrando das características pessoais que o diferenciam dos outros nos ambientes por onde transita. Isso fará toda a diferença para você ganhar mais confiança e energia. Seja você. Lembre-se que sonhar é o primeiro grande passo para toda e qualquer ação na vida. E saiba que se é ou foi possível para alguém, também é possível para você. Maravilha, Silvia.
com essas aí, vamos passar a semana refletindo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Exatamente. Nada será como antes se pararmos para fazer esse exercício profundo. Isso Beleza, aí. Silvia. Dever de casa para todos. Dever de casa, dever de casa. Fica aqui o meu abraço para você que está tão longe desse frio lusitano. Sim. E fica o convite para os nossos amigos acompanhar, continuarem seguindo as nossas redes, entrando para o canal do Telegram, vendo nossos vídeos no YouTube e compartilhando esse material. E é feito com muito carinho, com muito cuidado, para auxiliarmos vocês, auxiliarmos todos que estão consumindo esse material a reprogramarem, a evoluírem pessoalmente, a desenvolverem pessoalmente, a se desenvolverem pessoalmente. É um material bem bolado e feito com muito carinho e cuidado para ajudar. Então, um convite aqui para a semana que vem mais. E beijo para você, Silvia. Beijo, até semana que vem. Pensar que está na hora. Beijo. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.